como é o passo a passo para trazer um ator coreano pro Brasil? No sentido de, é uma empresa X maior, internacional, que já tá pensando nisso e te chama a gig para ajudar a fazer isso acontecer? Ou é a gig que fala, pô, mano, vamos tentar trazer tal pessoa e vocês começam uma negociação de entender como isso é possível? Não, tem os dois casos, né? Tem os dois casos. Assim, na maioria das vezes, eu pelo menos, a gente aqui do nosso lado, eu prefiro muito trabalhar. Eu prefiro pegar uma coisa que já existe, uma turnê pronta, por exemplo. O artista está indo para o Chile e para o México. Vocês querem fazer Brasil? Eu aceito e pego o Brasil. Isso, para mim, é o ideal. Então alguém já oferece. Alguém já me ofereceu isso. Pode ser a própria empresa do ator, ou pode ser um intermediário, que muitas vezes acontece, e que é bem comum no mercado, não só no mercado coreano. Mas, assim, para mim é o ideal. Mas também tem casos que a gente pega a turnê inteira e a gente usa os parceiros. A gente tem parceiro no México, no Chile, no Peru, enfim, Argentina. E a gente utiliza desses parceiros para a gente montar uma turnê juntos. Então, todo mundo tem ali a sua porcentagem de trabalho. E aí, sim, a gente vai direto no artista. Mas existem todos os casos. Tem casos que uma empresa, por exemplo, me contrata para ser produção local, como foi o caso do Temin, do NMix. Tem casos que a empresa precisa que eu faça tudo e aí ela vende o show para mim, aí eu entro também como investimento, como investidor do evento. Então tem todos os casos, tem todos os casos. Eu prefiro que o cara me venda o show do Brasil e tá tudo certo, eu prefiro fazer dessa maneira. E quais atores a gig já trabalhou aqui no Brasil? A gente trabalhou com o Chao Nu, que foi o primeiro que a gente Só gente isso, fez. né? Corra Começou já lá em pequena, cima, né? coisa... Peraí, já nós volta pros outros. Vamos falar de Chao Nu. Isso aqui foi uma loucura, mano. Foi uma loucura. Não foi, não? Foi uma loucura, fica primeiro. Foi o primeiro que a gente fez, assim. A gente tinha feito o Bambam, que era um idol ali de um grupo de K-pop. E aí logo depois já veio o Chao Nu, que foi uma loucura. Como foi trazer o Chao Nu pro Brasil? Cara, esse foi um caso que tinha uma empresa intermediando, né? Uma empresa, na verdade, trazendo o evento, e a gente entrou como produção local. E foi um evento que ele é um híbrido de fan meeting com show. Então, assim, você não conseguia fazer um show para todo mundo sentado, que, na minha visão, é o ideal para esse tipo de fan meeting, para coisas que não são show o tempo inteiro, que você tem ali as atividades. Você fica em pé ali o tempo inteiro, às vezes, na minha visão, é um pouco mais difícil. E foi um show que eles escolheram fazer com todo mundo em pé. E, assim, o caso é que o evento esgotou muito rápido, os ingressos esgotaram muito rápido, e a gente até esperava uma data extra, a gente ficou muito esperançoso, e na época não houve essa data extra, fizeram uma data extra no México e não no Brasil. Pra gente foi frustrante demais, porque a gente tinha muita gente querendo ver, que ficou de fora mesmo. Meus amigos, eu não sei como é a visão de vocês, mas lá, eu sou de Fortaleza, eu não sou de São Paulo. Sou de Fortaleza. Sim, de lá já tava uma loucura. Tipo assim, meu Deus, os ingressos já acabaram. Quanto é? Quando vai ser? Tava uma loucura, assim, foi um negócio assim, a nível absurdo. Não, e foi uma loucura, porque a gente tinha avisado ali, ele falou, pô, vamos fazer um artista, um ator, que também era de um grupo de K-pop. Aí o pessoal começou a criar teorias, né? A gente não avisou quem era na época. O pessoal começou a criar teorias e quem poderia ser, e via nome, não sei o quê. E nisso, por exemplo, a nossa página do Instagram lá tinha, sei lá, 3.500 seguidores, tudo roqueiro, né? Porque eu sou do mercado do rock. E aí, cara, de repente a minha página foi para 50 mil seguidores de dorameira e K-popper. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? E aí, assim... Tu já sabia o tamanho que era o Chao no Brasil não antes disso? Não, na verdade, assim, a gente tem... O tamanho que a gente vê, quando você não conhece o mercado, acaba sendo número. Eu não sei a importância, o conceitual do cara. Eu sei o número o número de seguidores. Eu sei onde mora cada seguidor. Eu sei ali, eu tenho tudo isso em análise, mapeado, né? Mapeado. Mas quando você fala assim, vai ser uma loucura a procura? Não sei. Por quê? Envolve data, o momento que se anunciou, como foi anunciado. Tem diversas coisas que envolvem isso. Então, a gente não sabe qual vai ser o tamanho da loucura. Eu sabia que ia ser bom, porque a gente já tinha os números. A gente tinha, inclusive, programado uma data extra. Então, a gente sabia que ia ser bombado. Que ia dar certo. Mas, assim, o que aconteceu foi um momento muito importante, no sentido, assim, tinha tido um fan meeting, acho que do Sanghoon, de outra produtora, e a galera começou a entender o que era. Falou, nossa, eu acho que é legal isso aqui.
eu quero ir ver. Então, quando a gente lançou aquilo, foi um momento muito Propício? especial e propício para aquilo. Porque era um momento que o pessoal tinha acabado de abrir os olhos para aquilo. Entendi. Você não sabia o que era um fan meeting. Você não sabia o que era um fancon, no caso. Não, um monte de nome, não sabia. E quando foi anunciado, a pessoa também não sabia se seria um show, se seria um fan meeting. Então, a galera veio em peso. E aí, como a gente fez esse teaser todo, demorou muito para anunciar. A programação de anúncio era, tipo, semana que vem, demorou, tipo, 30 dias. E aí eu fiquei, cara, a galera me impressionou. Eu falei, mas gente, o que é isso? Porque no mercado que eu conheço não é assim. O cara fala, vai anunciar, anuncia. Mas às vezes eles demoram, eles voltam atrás, eles mudam, eles revêem muita coisa, porque o outro país está com dificuldade, aí tem que anunciar tudo ao mesmo tempo. É muito, muito doido, cara. Muito doido. E aí aconteceu o que aconteceu. Foi uma loucura. A procura, o ingresso esgotou muito rápido. Muito não foi rápido. Tipo assim, minutos, não? Eu tô louco? Foi minutos. Eu só não falo que esgotou em 10 minutos, porque alguns ingressos eles voltam. Por exemplo, você põe no carrinho, ele fica travado no carrinho. Então ele esgotou em 10 minutos. Mas aí depois de um tempo, se você não pagou aquele ingresso, ele volta. Sim. Então aí assim, acho que o último ingresso foi comprado uma hora depois, mas era assim, tipo um que voltou porque a pessoa desistiu na hora. Tá de brincadeira. Em 10 minutos eu já não conseguia mais achar ingresso, meu irmão. 15 minutos já era. E tentamos. Eu lembro, Mano, não dá. Foi um negócio absurdo, assim. E aí, cara, assim, daí teve o Tchau Nu, a gente teve problemas no dia do show. Teve um problema muito sério que foi por conta de algumas modificações que a empresa pediu no local do show, a gente atrasou a abertura da casa. A gente teve que atrasar. Só que ao invés desse demora para abertura da casa, ao invés deles inserirem esse atraso no restante do cronograma, eles entraram na hora certa sem ver o soundcheck, que estava pago. Então, fazia parte do que você comprou. Do pacote, de alguns, né? Então, uma parte das pessoas não conseguiu ver o soundcheck. E aí, assim, esse problema pra mim era inédito, nunca aconteceu comigo, né? E aí, no dia do show, eu falei, gente, pede pro cara voltar lá e fazer. E não rola, cara. O mercado coreano é muito diferente do que eu já tinha trabalhado. Então, eles são pouco flexíveis em quase tudo. Em quase tudo. Desde a negociação até a última ponta lá, sabe? Assim, até a bobeirinha lá, sei lá, eu quero um refrigerante, eu quero a Fanta caju. Se eu mandar a Fanta laranja, o cara fala, não, eu queria caju. Não serve. Então, assim, tem muita coisa. E aí, a gente teve esse problema. E quando aconteceu esse problema, começa a somatizar, né? Por exemplo, o cara que se sentiu apertado ali, porque ele quer ficar perto da grade, né? Então, ele somatiza. Ele fala, eu fiquei apertado, eu não vi o soundcheck e ainda fiquei apertado. Sim. Então, você começa a somatizar. Sim. E pra mim é um problema, cara. Porque desde que eu comecei a trabalhar nesse mercado, eu sempre tive aquele pensamento, eu preciso que o fã saia feliz. Assim, claro, o artista, eu tenho lá o manualzinho de o que ele quer para ele sair feliz, é só cumprir o que está na lista ali. O do fã não, tem diversas coisas que acontecem no dia do evento que pode prejudicar uma experiência, sabe? Tipo, por exemplo, se chover no dia, a experiência do cara já está sendo prejudicada lá fora e não é culpa minha. Sim. Mas então eu tenho que tomar várias medidas ali naquele momento para poder deixar o fã feliz. E isso acabou não acontecendo com muita gente, com 200 e poucas pessoas. Depois, enfim, a gente se acertou, eu conversei com todos eles pessoalmente, eu não mandei para ninguém fazer, peguei um por um, caso por caso, eu mesmo, parei na frente do computador, eu perdi 45 dias para tentar resolver todos os problemas, até mais, viu? Foi quase 2 meses para concretizar a resolução de cada problema, e eu fiz questão de um por um. Por quê? Porque estavam me xingando na internet. Essas pessoas estavam criticando a Gig, nunca tinham ido em um show nosso, não sabem quem que a gente é. E começaram a criticar. E eu falei, não, pessoalmente eu vou cuidar de um por um. Quem quiser continuar xingando, pode continuar, não tenho problema nenhum com isso, não tenho o que fazer sobre isso. Mas o pessoal vai ver que eu estou realmente empenhado em fazer o melhor para eles. E foi o que aconteceu. E aí, a gente deu sorte que logo depois a gente conseguiu anunciar alguns outros fan meetings muito interessantes e todos eles com muito sucesso.